para que o Senhor ache em você um caminho puro, um coração simples, aberto. Ore para que o Senhor te cure, ore para que o Senhor te liberte, ore para que o Senhor te console, ore para que o Senhor te dê vida, ore para que o Senhor te restaure. Ele é o nosso eu sou. O que nós precisamos, nós encontramos nele. Então, por favor, um momento ainda de oração. Você individualmente, seja sincero com Deus. Seja sincero, seja sincera. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, ainda te louvamos, Senhor, te agradecemos, te adoramos, te buscamos, ó, clamamos pelo Senhor, clamamos pelo teu nome, clamamos pelo teu sangue, clamamos, Senhor, pela tua libertação, pela tua misericórdia e graça, clamamos, Senhor Jesus, ó Senhor, pela tua pessoa, que é o que nós precisamos, a fonte de todas as nossas necessidades está em Ti, nada fora do Senhor subsiste, nada fora do Senhor, ó, é realidade, nada fora do Senhor, ó Senhor, é completo, somente em Ti, Senhor, ó, nós somos, Senhor Jesus, tomados e abraçados completamente por Deus. Oh, o Senhor é o nosso vivo caminho, o único caminho, a única verdade e a vida. Em Ti, Senhor, nós nos sentimos seguros, em Ti, Senhor, nós nos sentimos salvos, em Ti nós nos sentimos perdoados, em Ti nós nos sentimos, Senhor, abraçados, em Ti nós nos sentimos, Senhor, consolados, em Ti nós nos sentimos alegres, em Ti nós nos sentimos, Senhor Jesus, ó, revigorados, em Ti nós nos sentimos vivos, pois o Senhor é a vida inesgotável, a fonte inesgotável de vida, ó, que hoje está em nosso espírito. Por isso, Senhor, nos ajude a liberarmos o nosso espírito. Não queremos ficar travados, não queremos ficar, Senhor Jesus, imóveis. Queremos, Senhor Jesus, avançar. Queremos, Senhor Jesus, prosseguir. Por isso, Senhor, nessa noite, ainda, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor, fala conosco. Estamos aqui para ouvir, para ruminar aquilo que o Senhor já nos falou durante a semana. Por isso, Senhor, nos dê, Senhor, espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de entendimento, ó Senhor, a respeito da Tua palavra. Ganha-nos mais para Ti. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmão que estará ouvindo, os que estão presentes, os que estão nos acompanhando, Senhor, por meio na sua casa. Senhor, abençoe cada família, abençoe cada casal, abençoe cada jovem, cada criança. Senhor Jesus, nós somos ainda muito naturais, vivemos ainda muito no velho homem, mas a cruz operante, Senhor, ó Senhor, tem feito o trabalho, Senhor, no nosso meio e na nossa vida. Queremos, Senhor Jesus, seguir esse caminho, o caminho da cruz. Oh, e abra ainda os nossos olhos para tudo o que é enganoso, para tudo o que é mentiroso, para tudo que não provém de Ti, para que possamos absorver única e exclusivamente o que vem do Teu trono, o que sai do Teu coração. Jesus é o nosso Senhor. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém, Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, Jesus é o Senhor. Às vezes eu me preocupo dos irmãos, nós
eu me incluo em primeiro lugar, de estarmos, irmãos, numa reunião como essa, e ainda estarmos no nosso velho homem, no nosso homem natural. Nós precisamos, irmãos, tomar uma posição. Você não pode ficar mais parado do jeito que você está. Eu não posso. Nós precisamos, irmãos, tomar uma reunião como essa, como uma festa. Nós clamamos aos irmãos, toma posse da tua salvação. Use essa comunhão, irmãos, e abra sua boca. Seja feliz. Se você não é feliz numa comunhão como essa, irmãos, você não será feliz em lugar nenhum na sua vida. Se você não estiver completo na presença do Senhor em lugar nenhum, você será completo. Nós precisamos, irmãos, permitir que o Espírito tenha mais liberdade no nosso meio. Eu sinto isso. Às vezes a gente tem que implorar, sabe? Para que haja um exercício do Espírito. Às vezes, irmãos, há um peso de que a gente tem que, por exemplo, insistir para os irmãos pedirem um hino. Às vezes você tem um hino no seu coração, você não pede. Ah, mas o serviço de música pede. Nós não podemos esperar 3, 4, 5, 15 minutos alguém levantar e pedir um hino, irmãos. Se ninguém pede, o serviço de música tem que pedir. Porque nós não podemos escutar, entre aspas, o cantar do grilo numa reunião como essa. Uma reunião como essa precisa, irmãos, literalmente ter o mover, ter o frescor da vida. O irmão nem nem terminou de cantar o hino, você já está com outro na ponta da sua língua. Você já está com outro ali na mão. Irmãos, este hino me ganhou durante essa semana. E eu vim aqui para edificar os irmãos por meio deste hino. Sabe, irmãos, não fica algo muito mecânico. As nossas reuniões, às vezes elas estão mecânicas. Não é porque nós, como o irmão falou, irmãos, tenha liberdade de pedir um hino. Mas se você não pede, o serviço de música vai pedir, porque nós não podemos ficar inertes. Sabe, você escuta aquela pessoa conversando lá na praça, porque é aquele silêncio. Exercite o seu espírito, irmão. Porque quem fala a palavra sabe, quando você vem aqui para frente e pega uma esfera que não está uma esfera propícia, é uma dificuldade tremenda, é um peso. Mas quando você sente, o Espírito testifica com o seu espírito, que há uma esfera propícia, irmãos, a palavra ela flui. Então nós rogamos, em nome de Jesus, vamos tomar posição. Vamos tomar posse daquilo que é nosso. A vida da igreja é sua. A vida da igreja é para você. Você não é um convidado aqui, você está na sua casa. Você está na sua família. Em algum lugar que nós somos convidados, aí sim nós nos sentimos acuados. Você não tem liberdade. Você não tem você não sente no seu espírito que você tem liberdade. Mas a Bíblia nos testifica, Efésios, que nós somos da família de Deus. E que o Senhor Jesus, naquela cruz, Ele arquitetou a sua igreja. E nos salvou para que eu e você façamos parte deste corpo. A vida da igreja é para você, meu irmão. A vida da igreja é para nós. Essa esfera é para que nós possamos estar tocando no Senhor, ouvindo o Senhor. Então tenha liberdade. Não useis da liberdade para dar vazão à carne. Nós não podemos usar dessa liberdade para vir aqui à frente, irmãos, agora eu vou defender a minha opinião. Isso é dar vazão à carne. Mas Paulo fala aos Coríntios que no Espírito nós temos liberdade. Liberdade para pedir um hino. Liberdade para invocar o nome do Senhor. Liberdade para você abrir a sua boca e falar, irmãos, quão feliz estou no jardim de Deus. Eu não sei se você está, irmãos, isso contagia os demais.
Não seja, irmãos, com todo respeito, aquele tição que está se apagando. Mas seja esse que está aceso, e por estar aceso, você também acende o que está do seu lado. Não espere ninguém te acender, acenda os outros. Senhor Jesus. Semana 4 do Alimento Diário. Estamos terminando essa semana, este volume, iremos iniciar no outro, a partir de segunda-feira. Tem como título, O Caminho da Cruz. Oh, Senhor Jesus. Ninguém quer a cruz. Todo mundo quer as bênçãos, mas ninguém quer trilhar o caminho apertado com Ele. Tem um hino que canta assim, não tem? Abra comigo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus: Então disse Jesus a seus discípulos: Quer vir após mim? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Há um querer. Embora o Senhor Jesus ele tenha vindo e morrido para todos, precisa da minha parte haver um querer. Se não há um querer, se não há um posicionamento, não tem como eu desfrutar e tocar no Senhor da maneira como Ele tem se revelado. Você precisa querer. Você precisa querer, irmãos, ler a Bíblia. Você precisa querer orar. Você precisa querer invocar o nome do Senhor. Às vezes nós nem queremos. Ah, que derrota. Oh, Senhor Jesus. Que derrota. Pelo menos tem que haver um querer, pelo menos eu quero. Não seja um derrotado, não seja uma derrotada. Pelo menos queira, isso é o ponto inicial para a obra que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu preciso querer. Então, irmãos, nessa noite nós precisamos querer. Queremos muitas outras coisas impressionantes. Não que sejam proibidas, não que sejam ilícitas, não é nada, e não que sejam, que nós não devamos também querer. Mas, irmãos, este querer deve ser o nosso principal querer, seguir o Senhor. Se alguém quiser vir após mim, ó Senhor Jesus, você tem que querer. Eu não sei se você nessa noite quer, mas o querer é o ponto inicial, o pontapé da sua bênção, meu irmão. Da nossa bênção de sermos esses que um dia estarão na morada de Deus no terceiro céu, contemplando toda a sua glória. Você precisa querer reinar com o Senhor. Você precisa querer ser um vencedor. Você precisa querer desenvolver a sua salvação. Eu preciso querer ter mais intimidade com o Senhor. Irmãos, precisa haver um querer dentro de mim e de você. Porque senão, não tem como você e eu avançarmos. Eu preciso querer. E Senhor, nessa noite eu quero seguir o Senhor. Mas aí há algo que muito interessante. O Senhor fala, então, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser, ou se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Por que o Senhor falou isso? Porque há um querer diferente que também opera em nós, que não quer seguir o Senhor. Quer tudo, mas não quer o Senhor. Tem disposição para tudo, mas não tem disposição para vir para uma reunião. Não tem disposição para pregar o Evangelho, não tem disposição para cuidar, não tem disposição para orar, não tem disposição para ler. É ou não é? Temos disposição e muita para as nossas coisas. Oxalá se Deus achasse em nós uma disposição para segui-lo, da mesma forma que nós temos disposição para nós mesmos. Aí o Senhor falou, mas para que vocês possam me seguir, vocês precisam negar a si mesmo. Por que Ele falou isso? Você tem que entender que um versículo atrás, 2 versículos, 3 versículos atrás, aconteceu algo naquele lugar
que levou o Senhor a proclamar isso aos seus discípulos. E é importante, irmãos, você entender que essas palavras foram faladas para os discípulos. Foram faladas para os íntimos, para os próximos. Não foi falada para a multidão. Por que o Senhor não falou para a multidão? Porque ele sabia que a multidão em breve o abandonaria. Ele sabia que em breve, quando ele estivesse indo à cruz, se entregar, ser crucificado, aquela multidão que o acompanhava já não mais estaria com ele. Ele sabia disso. Então o Senhor tem os seus discípulos, que são seus íntimos, não é que é melhor do que ninguém, mas os íntimos que querem estar perto dele, e o Senhor fala, se vocês quiserem me seguir, vocês precisam tomar a cruz. E o Senhor fala isso porque versículos atrás, Pedro, sendo usado por Deus, revela Cristo como Filho de Deus. Você lê isso aí no versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor falou, você é muito feliz, Simão Barjonas. Você é muito feliz porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. Também eu te digo que você é importante para mim. Também eu te digo que você não está isolado, que você não está de fora. Também eu te digo que você faz parte do meu plano. Irmãos, Deus tem nos dito que nós fazemos parte desse plano. Você precisa se incluir num versículo como esse. Você precisa sentir que isso é para você, porque é para você. Também eu te digo que você é Pedro, uma pedrinha pequena, minúscula, mas útil na obra de edificação do meu corpo, que é a igreja. Você precisa se sentir esse que o Senhor disse, também eu te digo. Que revelação maravilhosa, que momento maravilhoso, glorioso. É o momento de tecer o céu, é o momento de monte, é o momento de revelação. Mas Pedro desce do monte. E após esse instante, versículo 21 fala, desde esse tempo quando, irmão? Desde esse tempo que o Senhor falou para Pedro, revelou a igreja. Desde o tempo em que Cristo foi revelado como o Filho do Deus vivo, e desde o tempo em que Pedro foi revelado como uma pedra para a edificação da igreja. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ó Senhor, versículo 22, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Pedro reprovou o Senhor. Que intrepidez, não é isso? Que intrepidez do velho homem. O velho homem ele é muito intrépido. O velho homem ele quer te reprovar a todo momento. E por te reprovar também ele reprova a Cristo. O velho homem quer te reprovar, porque reprovando a nossa salvação, ele está querendo reprovar a obra de Cristo na cruz. Que momento? Pedro desceu do monte. E já caiu na esfera terrena, humana, racional. E ele começou a reprovar o Senhor, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Você sabe o que o velho homem vai falar para você? Tem compaixão de você. Tem compaixão de ti, clamar. Para que você vai para uma reunião como essa, um frio desse? Embora que não está tão frio como uns dias atrás, né? Para que você vai caçar, sair de casa uma hora dessa? Tem compaixão de você, você está cansado. Tem compaixão de você, você trabalhou muito. Tem compaixão de você, você não vai mexer com isso agora. Vai o quê? Vai elaborar escala de serviço, vai elaborar estudo da salinha para dar para as crianças. Tem compaixão de você, você está muito cansado. Irmãos, e se tem compaixão de você, não é de Deus.
Aí Pedro fala com o Senhor: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Ó Senhor Jesus, de modo algum a igreja vai ser edificada. De modo algum essa turma será salva e será útil nas tuas mãos. De modo algum você vai conseguir avançar. De modo algum você vai conseguir dar um passo a mais. Você já está no limite. Velho homem, usado pelo diabo. Maligno, corrupto, terrível. Aí, tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Essa era a vontade do velho homem de Pedro para com o Senhor. Ele estava sendo ruim? Não. O Senhor falou, o Senhor agora pensa você no lugar de Pedro. O Senhor Jesus estando com você, andando com você, sendo filho de Deus. E o Senhor fala para você em um determinado momento: agora eu vou precisar sofrer. O meu sofrimento vai começar agora. Eu vou para Jerusalém, vou ser entregue nas mãos dos sacerdotes, né? Dos anciãos, dos escribas. Eu vou ser morto. Olha, irmãos, o nosso homem natural, nós iríamos reprovar o Senhor também. Ah, Senhor, não. Se o Senhor fizer isso, o Senhor vai embora e nós vamos ficar sozinhos. Não, Senhor, o Senhor não merece sofrer. Isso de modo algum te acontecerá. Versículo 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. É interessante que esse voltando-se, é que o Senhor já tinha dado as costas para ele. Preste atenção no contexto. Pedro, o Senhor sabia o que Pedro já iria falar. Pedro chamando-o à parte, aqui fala, Pedro chamando-o à parte, faz favor, Senhor, eu preciso ter uma comunhão com o Senhor. Aí o Senhor veio, já sabendo do que Pedro iria falar. Me entende, irmãos, para você compreender a mensagem. O Senhor chega próximo de Pedro. Quando Pedro fala assim, tem compaixão de ti, Senhor, o Senhor já começou. Aí por isso que a palavra fala, e voltando-se o Senhor para Pedro, disse. O Senhor não dá ouvidos, irmãos, ao velho homem. O Senhor, ele não tem comunhão com o velho homem. O velho homem, você lê no seu alimento diário, ele em nada serve para a edificação da igreja. Ele não tem parte nesta obra de Deus. Ele não tem parte. Tanto que o Senhor ignorou. Ah, mas o Senhor também ignorou a Pedro. Não, ele não ignorou a Pedro em si. Ele ignorou o que estava usando Pedro. Voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Também eu te digo, falou para Pedro que ele era uma pedra, mas aqui o Senhor já virando disse a Satanás, arreda, porque você é para mim pedra de tropeço, pedra que atrapalha, pedra que barra a obra de edificação. Tem pedras para a edificação e tem pedras, irmãos, que atrapalham a edificação. Da mesma maneira que há vasos de honra e há vasos de desonra. Então Pedro estava sendo usado por Satanás. Pedro estava sendo um portador, Pedro estava sendo a boca de Satanás naquele momento. Satanás encosta em Pedro e assopra na mente dele, no ouvido, do ouvido vai para a mente humana. Quando Satanás ele fala no ouvido de Pedro, Pedro processa aquela informação e Pedro é a boca do diabo. Mas o Senhor Jesus, sabendo repreendê-lo, prosseguiu a sua caminhada. Por isso que depois disso ele começou a falar a respeito da cruz. Aí já no versículo 24, e ele no versículo 23, ele fala que é pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. O que é cogitar? Pensar, viver por aquilo, andar por aquilo. O Senhor está falando, você está andando apenas pelas coisas desta terra, para as coisas dessa terra. Você está vivendo apenas para isso.
Mas as palavras que o Senhor tem nos dito são espírito e são vida, são palavras espirituais elevadas. Essa obra de Deus é uma obra espiritual. Mas o velho homem não compreende, porque ele só fica pensando nas coisas dessa terra. Só fica ali, a cachola dele não para. Até mesmo quando ele está dormindo, está sonhando com as coisas dessa terra. O homem natural não pode ser usado na obra de Deus, irmãos. Abra comigo Levítico. Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 21. Senhor Jesus. Capítulo 21, versículo. Levítico 21. Versículo 17. Fala Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada. Isso aqui é tudo princípios, eu não vou entrar nisso aqui. Mas o versículo 20 fala: ou o corcovado. O que é o homem corcovado? Irmãos, é espiritualmente falando, é aquele que anda só assim. Certo? Ele não eleva a sua visão. Isso aqui é espiritual, irmãos. Nós não estamos falando de ninguém que tenha este problema. Não é isso. Isso aqui são palavras espirituais. O homem corcovado é aquele que só anda aqui, ó. O que ele está andando? O que ele está olhando? Para as coisas dessa terra. Ele não ergue os seus olhos. Ele não sabe olhar para cima. Ele só está olhando aqui para baixo. E o Senhor falou: como é que eu vou colocar um homem desse na minha obra? O camarada que só olha para baixo, que só pensa nas coisas de baixo, que só vive para as coisas de baixo. Por isso que o homem natural, quando fala que ele não serve para a obra de Deus, é por isso, irmãos, que ele vai fazer tudo segundo o seu ser natural, a sua força natural, o seu jeito natural, não tem jeito. Por isso que o Senhor falou: precisa da cruz. E 1 Coríntios 2, versículo 11 fala: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Você não tem o Espírito do mundo, irmãos. Nós não temos recebido esse Espírito do mundo. Nós não temos recebido esse Espírito do mundo. E sim, o Espírito que vem de Deus. E vem de Deus, vem de onde? Vem de cima. Aí você precisa olhar para cima, porque o que você recebe é de cima. Quando o Senhor fala: nós não temos recebido o Espírito do mundo, é que vem de baixo. Por isso que você olhando para baixo, você está apenas focado nas coisas dessa terra. Você está como recebendo o Espírito dessa terra. Mas o Senhor fala: nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para eu e você conhecermos o que de Deus nos é dado gratuitamente, nós precisamos ser desarraigados dessa terra. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você precisa conferir coisas espirituais com espirituais. Isso só o Espírito é capaz de fazer. Ora, o homem natural, é isso aqui que eu estou te falando. Por que o homem natural ele não serve na obra de Deus? Porque ele não aceita. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita. O que Pedro falou? Senhor, eu não aceito o Senhor ir à cruz. Eu não aceito o Senhor passar por esse sofrimento todo.
E ele persistiu assim, irmãos, até no Getsêmani, cortando a orelha de Malco. Ele não estava aceitando ainda. Ele lutou até o último momento. O velho homem lutando até o último momento para impedir que o Senhor fosse à cruz para dar início a esta obra. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. É tudo, irmãos, as coisas de Deus é loucura. Que povo louco. Que povo louco, não é isso? Esse povo é louco. Você parece que depois que você começou a seguir esse Jesus, você ficou louco. Depois que você começou a ler, parece que você ficou louco. Só fala nisso. Só fica invocando isso aí, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Parece que você está louco. E não vai entender, porque as coisas é loucura. E o pior é que você, às vezes, acha que você não está muito certo. Quando você se volta para o velho homem, você fala, não, parece que eu estou ficando doido mesmo. Irmãos, o velho homem vê as coisas de Deus como loucura. Era loucura para Pedro ir à cruz, é isso que eu estou tentando te explicar. Era loucura para a pessoa, o homem natural de Pedro, o Senhor ir à cruz. Ele não entendia, ele não raciocinava, porque ele só vivia nas coisas dessa terra. Conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O discernimento das coisas da palavra profética, do que o Senhor tem nos falado, da direção que o Senhor tem nos dado, irmãos, na sua mente humana você não vai entender. Você não vai conseguir discernir, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, aqui ó, versículo 14, o homem natural, versículo 15, o homem espiritual. Em qual dos dois você está neste momento? O homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Ó, presta atenção. Por que Paulo, ligando o que Paulo falou aqui ao que Pedro falou, o que Pedro estava tentando fazer com o Senhor? Instruí-lo. Você não deve ir à cruz. Era uma instrução do homem natural. Porque Pedro não tinha a mente do Senhor. Se ele tivesse a mente do Senhor, ele estava naquele momento sustentando o Senhor em oração, sendo um com ele, ali firme. Senhor, é a obra, é a vontade de Deus, porque o Senhor falou isso atrás, várias vezes que era a vontade de Deus. É a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Eu estou com o Senhor até aqui, até o último momento, mas no momento em que o Senhor ressuscitar, eu vou estar também para receber o Senhor de volta. Se essa fosse a mente de Pedro, segundo Cristo, ele faria assim, mas ele não fez, ele estava tentando instruir o Senhor a não ir à cruz. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, então não há desculpa. Não há desculpa para você viver no seu homem natural, meu querido. Não venha com desculpa, não, mas eu estou muito atribulado, eu estou muito atribulada. Nós não temos desculpa para viver na mente do homem natural, porque nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É pensar como Cristo pensa. É pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Morreste. Gálatas capítulo 1. Versículo 3, Gálatas 1, 3 fala: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos, da parte de Deus para nós. O que nós estamos recebendo? Nós temos recebido graça e paz.
da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Para que o Senhor se entregou? Pelos seus pecados. A cruz a qual o Senhor foi a cruz. Naquela cruz, Ele se entregou por causa dos nossos pecados. Isso é a propiciação. Ele se entregou porque eu e você não poderíamos ir à cruz. Porque Deus tinha um plano para nós. Deus tem um plano para nós. E Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E para que o Senhor se entregou a si mesmo além dos nossos pecados? Primeiro é Deus tratando na pessoa de Cristo os nossos pecados. Mas segundo, para te tirar e me tirar deste mundo perverso. Para nos desarraigar. O que é desarraigar, irmão? É arrancar pela raiz. Sabe? É arrancar pela raiz, é pegar e puxar aquela planta, né? Você puxa e sai toda a raiz. Agora vocês são meus. Porque vocês não têm nenhuma raiz neste mundo. Não tem nada que prende vocês aqui. O que acontece às vezes, irmão? Deus tem feito uma obra em nós. Tem podado, tem feito aquela obra, mas nós ainda não permitimos o operar da cruz na nossa vida. E as nossas raízes ainda são profundas nessa terra. Há muita raiz que está te segurando, que está me segurando aqui. Mas o Senhor morreu para nos tirar disso, para nos desarraigar deste mundo perverso. Ele fala, agora vocês são totalmente meus. Não tem nada que prende vocês neste mundo. Paulo falou isso, irmãos. Paulo ele deu vários testemunhos de que nada o prendia neste mundo. Paulo não tinha nenhuma raiz. O que o prendia, ele considerou como refúgio. Ele falou, eu considero isso como esterco para ganhar a Cristo. Então o Senhor morreu para nos desarraigar deste mundo perverso. Irmãos, este mundo é perverso. Este mundo é terrível, então o Senhor quer nos tirar deste mundo perverso. Segundo, a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui o Senhor falou que Ele morreu pelos nossos pecados e se entregou a si mesmo. Irmãos, abra comigo 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morremos. Irmãos, o velho homem, ele é indigno. O velho homem, ele é indigno. O velho homem, ele é irreparável. Não tem como reparar nada nele. Por isso que eu já falei aqui, em algumas mensagens atrás, eu lembro disso. Que nós oramos, Senhor, me muda. Vocês estão orando para o Senhor te reparar. Deus não quer, irmãos, fazer uma maquiagem no velho homem e deixar ele vivendo, não, meu querido. Deus, ele quer exterminar o velho homem. Esse velho homem precisa morrer. Esse velho homem precisa ir à cruz. A cruz é instrumento de morte. O Império Romano, na época do Império Romano, milhares de pessoas foram crucificadas. Diferente do que era usado naquele tempo.
Eles usaram a crucificação, se eu não me engano, um método de tortura até a época de Constantino, se eu não me engano. Até aquele momento, a cruz era usada para quê? A cruz literal que eu estou falando, literal, para tortura. Porque a crucificação em si, literal, ela não matava imediatamente, ela demorava um tempo. O Senhor foi um exemplo disso. Quantas horas ele ficou na cruz? Você sabe. Quantas horas? Me ajuda aí. 6 horas. Era uma tortura lenta. Lenta. Aí você fala assim, mas então eu tenho que morrer lentamente. A cruz de Cristo agora opera. Irmãos, eu não estou falando de coisas literais. Eu estou explicando para você que a crucificação literal, método utilizado pelo Império Romano, era sim um instrumento de tortura. Mas a cruz de Cristo, ela não é de tortura. A cruz de Cristo, a qual nós devemos tomar, como o Senhor disse em Mateus 16, é uma cruz de morte. É morrer, irmãos, é aniquilar, porque esse velho homem, ele não tem reparo, ele é incurável. Ele é terrível. O velho homem, ele é terrível. Não tem jeito com ele, não tem como. Irmãos, nós temos que orar, Senhor, me substitua. Como que você tem que orar? Hein? Hebreus? Hebreus? Eu vou te ensinar como que você tem que orar aqui agora. Hebreus, abra comigo Hebreus. Nesse capítulo 10. Hebreus 10. Rapidinho comigo. Versículo 8 fala, depois de dizer, como acima. Hebreus 10, 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, porque já foi feito. Nem com isto te deleitaste, porque Deus já se deleitou com a obra de Cristo. Ele já se agradou. Isaías nos fala que agradou ao Senhor moê-lo. Então o Senhor hoje não quer, irmãos, que nós ofereçamos sacrifício. Versículo 9. Então acrescentou: eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Como que você tem que orar? Senhor, me melhora. Eu preciso ser melhorado. É o velho homem chegar diante do espelho e falar, deixa eu dar um trato nele aqui para ver se ele melhora em alguma coisa. Você sabe o que é melhorar o velho homem na prática? É você tentar ser bonzinho. É você tentar ser calmo. É você tentar ser paciente. É você tentar ser longânimo. Isso você está tentando melhorar o velho homem que está em você e está em mim. Você está tentando melhorar. É dar uma camuflá-lo, né? Camuflá-lo. Não, Deus não quer melhorar. Ele é incurável, ele é irreparável. Ele precisa ser morto. Por isso que Hebreus fala, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o velho homem. O primeiro Adão, porém, é alma vivente. O último ou segundo Adão é espírito vivificante. Você quer viver aonde, meu querido? No primeiro Adão ou no segundo Adão? Por isso que o primeiro tem que ser removido. O primeiro ele precisa ser tirado. Então, quando o Senhor Jesus foi à cruz, irmãos, Ele foi à cruz primeiro no nosso lugar. Ele me substituiu. Lembra aquele animal no Antigo Testamento? Que para que o pecado do homem pudesse ser abafado, não tratado, abafado, o homem levava o animal junto ao sacerdote. O sacerdote, o homem impunha a mão sobre a cabeça do animal. O meu pecado passou para esse animal. Então, ou seja, agora esse animal vai morrer no meu lugar.
O animal, ele era imolado, ele era esfolado, ele era picado e ele era levado ao altar do holocausto para ser queimado. Ora, aquele animal me substituiu. João Batista, quando viu o Senhor Jesus vindo para ser batizado, o que ele disse? Eis que tira este cordeiro, vai morrer no meu lugar. É a morte substitutiva. Me substituiu. Agora o Senhor me substituiu, então eu não preciso ir à cruz. Que alegria. Mas há uma segunda parte, um segundo aspecto da cruz, que é a crucificação participativa, em que eu e você participamos com Ele daquele momento. Abra, aqui fala, né? 2 Coríntios 5. Nós lemos o versículo 14, fala, pois, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, é a crucificação substitutiva. Ele me substituiu, ele morreu por todos. Logo, todos morremos. Aí já é a crucificação, que você participa com o Senhor da cruz. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não tem como fugir dela, não. Não tem como fugir dela, nós precisamos ir, porque na cruz foi crucificado o nosso velho homem. Naquele momento em que ele se entregou, ele estava crucificando o pecado, pecados, o ego, o velho homem, o mundo, Satanás, principados, potestades, o diabo e o que tiver de ruim nessa terra. Ele crucificou. E nós participamos. Efésios fala isso. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Cadê? Efésios 1. Deixa eu ver se é aqui. Efésios 2, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, se nós não temos um hino, se nós com Ele morremos, com Ele também seremos ressuscitados. Não há ressurreição sem morte. E a cruz de Cristo trata tudo isso, meu querido. Como eu disse, a cruz de Cristo é para eliminar, é para matar, não é para te fazer sofrer. Irmãos, não é, eu não posso pensar, oh Senhor, o Senhor está me permitindo sofrer dessa maneira. Por que o Senhor está me permitindo sofrer assim? Nós temos que saber, irmãos, não é por quê. Para de perguntar por quê. Você tem que obter a resposta do para quê. Porque não é uma resposta de uma pergunta sua, é uma finalidade de um plano que Deus tem. Nós estamos passando por momentos difíceis, porque o Senhor, Ele quer que nós participemos da sua morte. Morrer para o velho homem, morrer para o nosso ego, porque esse ego ele é terrível. Esse ego, ele quer se sobressair acima dos demais, ele acha que ele é o melhor, ele acha que sem ele nada pode acontecer, ele acha que se ele não tiver nada acontece, nada flui. Esse velho homem precisa morrer, irmãos. Esse velho homem, ele é responsável por todos os problemas.
em todas as áreas da nossa vida. Sabia disso? Abra Gálatas comigo, Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 19 fala. Gálatas 5, 19 fala: ora, as obras da carne são conhecidas e são, obras da carne. É o velho homem vivendo neste corpo que nós temos, neste corpo, eu quero que você entenda, neste corpo que nós temos, habita o pecado. Habita o pecado, aqui habita o pecado. Então, quando se fala na carne, se refere-se a pecado, pecados, ao mundo. Então, por isso que aqui fala, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, o homem natural, o homem terrenal, ele não herdará o reino de Deus. Se ele não for tratado, se ele não for aniquilado na cruz, não vai herdar o reino de Deus. Aí você fala, Senhor Jesus, agora eu fiquei preocupado. Irmãos, nós temos uma vida em nós. Você tem que saber o seguinte, irmãos. Quando o Senhor Jesus morreu, Ele aniquilou o velho homem. Então hoje, hoje Ele como Espírito que está em nós, essa vida que está em nós, ela subjuga toda a vida adâmica, toda a vida da alma, ela subjuga, ela tem poder para isso. E esse operar transformador de dentro para fora, ele ocorre quando eu e você permitimos. Você sabia onde está a fonte dos problemas? Está dentro de você. O versículo 22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus, presta atenção, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. É o caminho da cruz. Senhor, eu abro mão de tudo que eu sou. Eu me rendo a Ti, Senhor. Irmãos, nós precisamos nos render. Senhor, eu me rendo. Eu fui, Senhor, até aqui. Eu confesso que eu fui muito resistente ao Senhor. Eu fui muito anímico. Eu fui muito almático. Eu fui muito natural. Eu fui muito terrenal. Eu confesso e eu reconheço, Senhor. Mas agora, eu me rendo. Você, irmãos, estará indo à cruz. A cruz vai operar em você e você vai ressuscitar. As obras da carne vão ficar e as obras do Espírito, a obra, o fruto do Espírito, ele aparece. Não tem como, irmãos, não tem como você ter esse fruto do Espírito em paralelo com as obras da carne, meu irmão. Se não morrer as obras da carne, os frutos do Espírito não aparecem. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo? Eu vou terminar com isso. Se não morrer as obras da carne, se não crucificar, não vai. Aí você fala, deixa eu tentar ser alegre. Em você mesmo, nunca você será alegre. Deixa eu tentar ter paz em você mesmo, você nunca terá paz, irmãos. Se você tentar crucificar o seu velho homem sozinho, você não vai conseguir, porque ele vai te arrastar, porque ele é mais forte do que você. Ele tem uma força, 6.000 anos de força e treinamento tático. Treinamento militar de primeira, meu querido. Então não pense que em você mesmo, você vai resistir a alguma coisa, porque você não resiste. Deixa eu tentar agora crucificar. Irmãos, a morte de Cristo, ela foi, como que eu falei? Participativa, junto com Ele. Junto com Cristo você crucifica o seu velho homem. É isso que eu estou tentando dizer. Eu não sei se eu estou conseguindo, irmãos, passar o sentimento,
Mas é isso, a cruz ela precisa operar juntamente com Cristo, por isso há necessidade do exercício do Espírito. Porque você não vai ter paz, você não vai ser longânimo, você não vai ter mansidão, irmãos, na sua carne. Então, onde que estão os problemas? Eu vou terminar com Romanos 6. Volta, eu lembrei dessa parte aqui, Romanos 6. Romanos 6. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Olha, como viveremos nós no velho homem se nós para ele morremos, irmãos? É passado. Por que Paulo falou isso? Porque Cristo já eliminou o pecado na cruz. A obra já foi feita, irmãos. A obra já foi feita, porque nós que para ele morremos, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, há uma novidade de vida pela qual você pode andar nela. Você precisa experimentar as dádivas do Espírito. Você precisa experimentar, irmãos, o que há no Espírito. O fruto do Espírito é amor, é paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão e por aí vai. Por quê? Se fomos unidos com Ele, olha só, isso é muito rico, na semelhança da sua morte, morreu com Ele? Semelhança é junto, viu? Unido com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você quer ressuscitar com Cristo? Você precisa primeiro morrer com Cristo. Sabendo isto, isso é maravilhoso. Vamos falar com voz bem alta. Que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Irmãos, foi. Não será não, para com isso. Será daqui uns dias, daqui um mês, daqui um ano. Para com isso, já foi. Você que não tem tomado posse dessa obra, já foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Cadê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado o pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. É sempre em Cristo. Não, fora de Cristo não dá certo. Em Cristo, é nele, não é com Ele ainda fica muito... Mas é em Cristo. Você está entendendo? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, de edificação. O nosso corpo é para instrumento de edificação. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Irmãos, isso é muito rico. Eu vou terminar com isso aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Irmãos, há um aspecto. Paulo fala do pecado, Paulo fala do corpo do pecado. Irmãos, o pecado habita em nós. O pecado
habita em nós, tá? O homem natural, o nosso velho homem, habita em nós também. E nós temos o nosso corpo físico, tá? O pecado, a força do pecado, ele é como um senhor. Um senhor. Por isso que Paulo falou que o pecado não terá domínio sobre nós mais. Sabe por quê? Eu vou te explicar agora. O nosso corpo, o pecado habita na nossa carne, certo? Certo. O pecado, ele não pode fazer nada com o seu corpo se não houver um intermediário. O pecado é como um senhor. O velho homem, ou o homem natural, é como um mordomo. E o nosso corpo, ele se torna o corpo do pecado. Então, vamos supor que você... como é que eu te explico, gente? Senhor Jesus. Vamos supor, dentro de você, a ira. A ira. Dentro de você, por exemplo, há uma ira muito forte na sua carne. O mal não vem de fora para dentro, o mal vem de dentro para fora. Satanás, ele não vem com a ira. Presta atenção, ele não vem com a ira. Você tem uma semente em você que é a ira. Mas o que está fora, Satanás, ele vai vir com o quê? Com uma tentação. Vida se ira facilmente. Eu vou colocar diante dele uma tentação para ele botar essa ira para fora. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, como é que eu explico isso aqui? Senhor Jesus, eu não sei como é que eu falo isso aqui. Dentro de nós há esse mal. Satanás, ele não vem com o mal para você. Às vezes nós achamos assim, Satanás agora me ofereceu um mal na bandeja. Não. Ele apenas tiçou o mal que é em você. Aí o pecado que está dentro de você, que é a sua carne, tipificada por Satanás, oferece a você uma tentação. O velho homem recebe isso e leva para o corpo. O corpo age de acordo com o pecado. O corpo não age diretamente a favor do pecado. No meio tem que haver um intermediário, que é o homem natural, é o velho homem. O velho homem obedece o pecado e te leva o seu corpo a pecar. Vocês estão me entendendo? Porque o pecado já está em você. Agora, se esse velho homem morre, o pecado acaba, não tem domínio. Porque o pecado que está dentro não domina o seu corpo do lado de fora. Por isso que Paulo fala aqui, nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos. A ressurreição que matou o velho homem leva você a oferecer o seu corpo a serviço a Deus e não mais ao pecado, embora o pecado esteja em nós ainda. Por isso que ele não tem mais domínio. Jesus é o Senhor. Já passei do tempo. Vamos compartilhar em pequenos grupos, ainda ruminar um pouco dessa palavra. Amém? Senhor Jesus,